Toda Rabá, Rosh Pinhas, Baruch Hashem, Parashá Be'alotecha. Vamos ler um trecho dessa Parashá, que está em Bamidbar 9, 15 a 18. E assim diz: E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até a manhã. E assim era de contínuo, a nuvem cobria, de noite havia aparência de fogo. Baruch Hashem. Meus amigos, essa parashá vai falar sobre vários aspectos. E eu escolhi uma parte dessa parashá para reflexão com vocês, uma vez que o tema sugerido seria a cegueira parcial de Israel. E nós vamos ver nessa parashá, no texto que nós lemos, nós vamos ver que existia uma evidência. O Espírito de Hashem, ele vinha sobre o tabernáculo, como nós vimos aqui, de uma forma evidente. Ou seja, era um fato que todos viam com seus olhos. Ninguém podia negar, porque era algo evidente. Então a presença do Eterno no Mishkan, como foi em Har Sinai, era evidente. Como também nas pragas do Egito foram evidentes. O poder de Hashem, por mais que os egípcios no começo começaram a talvez interpretar, não que seria o Deus de Israel, ou que seria uma força da natureza, ou que os deuses egípcios estavam irados, mas o Eterno nos mandou 10 pragas sobre Mitzrayim, e ficou evidente a força e o poder do Deus de Israel. Uma vez que, assim como vinha a praga através da intercessão de Moshe Rabbeinu, como um instrumento, também ela saía da mesma forma. Então, cada praga são 2 sinais, um que vem e outro que traz, sai. Baruch Hashem. Nós temos a abertura do Mar Vermelho, uma evidência, um fato, que destruiu o exército de Faraó. Nós temos também o sustento de Am Israel com o man todos os dias. E no Shabat eram 2 sinais, um que descia e o outro que não apodrecia no Shabat. Em Har Sinai foi a grande revelação, onde Hashem falou a 3 milhões de pessoas, claramente. A Torá diz que os Bnei Israel e as 70 nações que estavam ali representadas, eles não ouviram a voz do Eterno, eles viram a voz do Eterno. E nós, como lemos aqui, nós vimos também a presença da Shekhinah sob o Bnei Israel. Ela se manifestava em nuvens, guardando os Bnei Israel do sol quente, e à noite como um fogo que esquentava os Bnei Israel em pleno deserto. E a Shekhinah, ela descia sobre o Mishkan. Isso era evidente. E Rav Shaul diz que Hashem se revela
até com a criação. Rav Shaul fala lá em Romanos 1:20, diz que porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. As pessoas que veem a obra de Hashem na criação e ainda fazem ídolos, deixam de adorar ao Eterno para adorar as obras de suas próprias mãos. O texto continua. Mas sempre que a nuvem se avançava sobre a tenda, e os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os Bnei Israel se acampavam, segundo a ordem de Hashem, e os filhos de Israel partiram, segundo a ordem de Hashem, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. É interessante aqui, meus achim, que a Torá, ela destaca assim, segundo a ordem do Eterno, eles iam, segundo a ordem do Eterno, eles paravam. Ou seja, uma evidência, ela exige uma obediência. E Narmanides, ele vai fazer um comentário sobre esse texto. E ele vai falar assim: quando a nuvem parava, os Bnei Israel também paravam. Isso significa que se a nuvem tardasse sobre o tabernáculo muitos dias, e o lugar onde eles estavam acampados não fossem bom aos olhos do povo, de modo que eles desejassem muito partir dali, eles não deveriam transgredir a vontade do Eterno. Sendo esse o significado do versículo, e os Bnei Israel guardavam a ordem do Eterno e não viajavam. Da mesma forma, se a nuvem estivesse lá apenas uns dias e as pessoas estavam muito cansadas, porque as suas forças haviam se enfraquecido no caminho, e elas cumpriam a vontade do Eterno e caminhavam após as nuvens. Então não dependia se o povo estava cansado, o seu povo já não aguentava mais ficar ali, eles iam atrás da nuvem. Então a evidência, ela exige uma obediência. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Vocês que escutam e estudam muito a Torá, nós temos mais responsabilidade. Os Bnei Israel viram todos os sinais, então eles têm responsabilidade. Nós vimos o Eterno trabalhar nas nossas vidas e a gente não pode dar uma de cego. As evidências exigem obediência, como nos dias de hoje, meus achim. A evidência, ela exige emuná, reconhecimento. Se a gente vê a mão do Eterno usando os nossos irmãos nos dias de hoje, e a gente, ou mesmo nas nossas vidas, e a gente não reconhecer que é a mão de Deus, tendo a revelação, a gente peca. Em tudo dai graça. Isso é importante. Em tudo dai graça. Então, se você chegou bem na hora que o ônibus estava passando, você não pode encarar isso como uma sorte, olha que bom. Você tem que encarar como uma providência divina no ônibus, em cada detalhe. Os Bnei Israel, eles precisaram de emuná, apesar da evidência, eles precisavam da emuná para reconhecer a mão do Eterno nisso. Então é o Eterno que nos faz levantar sadios, é o Eterno que faz que a gente receba o nosso salário, que a gente tenha os nossos clientes. É o Eterno que manda tudo, Ele é o dono de todas as coisas. E se por acaso a gente está passando por alguma dificuldade, é o Eterno que acha que a gente deve passar por isso. Baruch Hashem. Mas a evidência também, ela
exige uma obediência como resposta ao sinal. Emuná para entender e a obediência para responder. Nós vemos, quando o Eterno se manifestou aos Bnei Israel, ele cumpriu também com o seu papel de trazer luz para as nações. Nós sabemos que o Eterno, ele agiu no Egito para tirar os Bnei Israel do Egito, então ele se manifestou para o propósito dos filhos. Mas quem recebe a revelação são os Goim. Ele tira o povo de Israel e as nações olham, veem. O Eterno também tem objetivo em se mostrar para as nações. E as nações também responderam. Muitos creram, muitos participaram do Pessach, aquele primeiro Pessach. Muitos saíram com os Bnei Israel. Muitos estavam juntamente com os Bnei Israel no deserto. E não somente aqueles que estavam no deserto, mas também aqueles que estavam longe e ouviram falar o que o Deus de Israel fez aos Bnei Israel no Egito, como ele destruiu os exércitos de Faraó, ao ponto de, depois de 40 anos, a cidade de Jericó, ainda as pessoas estavam com seu coração derretido porque o povo de Israel estava lá, porque eles lembraram da última geração falando que o Eterno é Deus poderoso, que mantém os Bnei Israel no deserto e agora eles vão entrar na terra. E quem pode ir contra esse Deus? A evidência exige obediência. Baruch Hashem. As nações também foram impactadas. Baruch Hashem. E Hashem utiliza um instrumento, e esse instrumento é Moshe. Crer em Hashem e crer no seu enviado. Veja bem, olha que Shemot 19, 7 e 9 diz: E veio Moshe e chamou os anciãos do povo e pôs diante deles todas as palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E mais tarde eles vão falar: faremos e ouviremos. Ou seja, faremos independente se entendemos ou não aquilo que o Eterno quer que façamos, mas sejamos obedientes em tudo. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, e disse o Senhor a Moshe: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. Estava pronto a se manifestar no Har Sinai, no Monte Sinai. E olha só o que a Torá nos diz: para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam em ti eternamente. Creiam em Moshe eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Eterno. Crer em Moshe é crer na Torá. É crer naquilo que ele falou. Hashem chama o povo para crer nele, mas ele utiliza sempre um intermediário. Meus achim, isso é muito importante. Moshe, ele tipifica Mashiach. Quando a Torá diz que vão crer em ti eternamente, e diz o porquê, fala: porque as minhas palavras estão na sua boca. E o que Yeshua fala? Yeshua é o enviado de Hashem. E ele diz em Yohanan 7,16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O que é doutrina? O que ele está falando? A minha Torá não é minha. Eu não inventei, eu não modifiquei, eu não anulei, mas eu falo a Torá. Eu falo a palavra de Hashem. Crer eternamente em Moshe é dar credibilidade ao enviado. Não somente em Moshe, mas aquilo que ele tipifica. Mashiach. Baruch Hashem. E a tradição judaica diz que
Moshe vai aprender a Torá nos pés de Mashiach. Aquele que escreveu a Torá, aquele que foi inspirado divinamente para escrever a revelação divina, ele não sabe toda a profundidade. Mas existe um que pode abrir os selos e abrir e explicar o que está oculto ao próprio Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem. Nós estamos vendo Moshe como um intermediário e também como um tipo de Mashiach. Nós vimos o nosso querido Mauro Prado ontem, na sua explanação, que foi uma grande brachá. Muitos irmãos aí falaram comigo, estão querendo o esboço da sua mensagem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Uma grande brachá. Então, meus achim, como diz que existe alguns Mashiach subidor, né? Esse Mashiach subidor é o Mashiach da geração, mas não é o verdadeiro Mashiach. Ele tipifica. Em alguns aspectos, as pessoas vão olhar para esse Mashiach subidor e vão falar, Mashiach vai ser parecido com isso, mas muito superior a isso. Mesmo que ele não cumpra todos os requisitos, mas ele vai mostrar algumas características. O próprio Moshe não é o Mashiach, o primogênito de toda a criação. Existe um só, o verdadeiro. Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, meus queridos. E nós vamos ver que quando houve no Har Sinai aquela manifestação sobre o monte, e a tradição judaica diz que as almas saíam dos corpos e os corpos caíam, só de ouvir a voz do Eterno, e voltava, o povo já estava com muito medo de ouvir a voz do Eterno, e eles falam da seguinte forma lá em Êxodo 20, 18 e 19, diz, e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o chofar muito alto, e o monte fumegava, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moshe, fala tu conosco, e nós vamos ouvir o que você, e não fala a Deus conosco, para que a gente não morra. O povo fala, nós precisamos de um intercessor. Fala tu, Moshe. Porque senão a gente não vai suportar a presença de Hashem. E nós vamos ver vários intercessores. Aaron, Moshe Rabbeinu. O Eterno nos dá a possibilidade de estarmos ouvindo a sua revelação através de um enviado. E isso é Torá. Isso não é tradição, isso é Torá, meus amigos. Mashiach, da mesma forma que Moshe trouxe a Torá e foi instrumento divino, Mashiach também trouxe a sua revelação. Mas a revelação da Torá. As profecias dizem que Hashem enviará o Mashiach para trazer na sua boca a revelação. Então nós vamos ver lá em Deuteronômio 18, 15. E o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Moshe falando ao povo. Yeshua disse, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre aquilo que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Se cumprindo em Mashiach, Yeshua, as palavras de revelação, como um intercessor. Conforme as Escrituras, isso se darei um profeta no meio dos seus irmãos como tu. Baruch Hashem. Hashem está advertindo o povo. Olha só o que
que a Torá diz: e ele falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Olha só o que a Torá diz. Eu vou mandar um profeta. Ai daquele que não ouvir as palavras que eu falar através desse profeta. Hashem está advertindo. Suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu. O povo de Israel, será que creu sempre em Moshe? Israel, ele obedeceu à direção divina a todo momento, mesmo tendo visto as coisas no deserto. Nós vamos ver os primeiros contatos que Moshe tem com o povo, lá em Shemot 2:14. Ele salva um irmão de uma agressão e ele acaba matando aquele egípcio. Depois, no outro dia, Datã e Abirã, eles dizem: quem te pôs a ti por juiz entre nós? Que autoridade você tem aí de dar conselho? Depois o povo vê aqueles milagres e mesmo assim eles duvidam. Não podemos generalizar. Muitos eram tzadikim. Muitos creram. Muitos obedeceram. Mas o Eterno olha no povo. No geral. Baruch Hashem. E o povo reclama após ter o trabalho dobrado. Agora Faraó nos vê como inimigos. Que o Eterno julgue entre nós e vocês. Se você não veio aqui, em vez de nos salvar, para nos afundar, para nos matar pela espada de Faraó. O que você veio fazer aqui? E ele era o enviado de Hashem. Shemot 5. Nós vamos ver Shemot 14. Depois os Benê Israel já tinham saído do Egito. Viram o mar se abrir, viram as pragas. Em 14 ele diz, alguns do povo diz: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso conosco? Por que nos tirasse do Egito? Êxodo 14, Êxodo 15. E o povo murmurou contra Moshe, dizendo: que havemos de beber? Êxodo 16. O povo reclama antes de receber o maná. Êxodo 16, o povo reclama a falta de carne. Êxodo 17, o Moshe, e clamou Moshe ao Eterno, dizendo: que farei eu a esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Êxodo 17, 7, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio? Números 14, o episódio dos espias. Êxodo, Salmo 95, 9. Não endureçais os vossos corações, como fizeram em Merivá e como aconteceu em Massá, quando os vossos pais me provaram, embora tivessem visto a minha glória, a minha obra. Números 14, 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que atuei no Egito no deserto, mas eles me testaram e me desobedeceram por 10 vezes, ninguém destes verá a terra. Tem um limite, meus achim. E esse limite é baseado no que se vê. O Eterno se revela
Em 10 vezes eles tentaram. E o episódio dos espias foi a gota d'água. Porque eles não creram nem na Torá e nem em Moshe que falava a Torá. Responsabilidade daqueles que vivenciaram uma experiência com Hashem. Muitas pessoas têm experiências com Hashem, experiências com Yeshua, e acabam negando o Mashiach. Teve experiências, mas negam. Vocês serão bem-sucedidos. Perdão. Som. Segundo Crônicas, confiem em Adonai, seu Deus, e vocês serão salvos. Confiem em seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Baruch Hashem. Porque os profetas falam a palavra do Eterno. Amém? Baruch Hashem. Moshe, como intercessor, ele tipifica Mashiach. Vários aspectos de Moshe também tipificam Mashiach. Ele tirou o povo do Egito. Né? Ele construiu o templo, o Mishkan. Foi através de Moshe. E ele intercede pelos Bnei Israel. Quando o Eterno fala, olha, eu vou fazer de você uma nova nação. Afasta que eu vou destruir esse povo. E Moshe fala, não faça isso, Hashem. Por amor do teu nome. Que dirão os egípcios? Que dirão os cananitas? Que dirão os filisteus? Não faça isso. Ele se coloca como Mashiach, que se deu por nós. Baruch Hashem. Moshe age como intercessor, mesmo sendo diversas vezes rejeitado, meus achim. Não parece Yeshua? Não parece Yeshua? Mesmo sendo rejeitados várias vezes, quase apedrejado, mas o amor de Moshe pelo povo e o amor de Moshe pelo nome, pela reputação de Hashem, pelo nome de Hashem, ele não deixou acontecer isso. Inclusive, no episódio lá do bezerro, ele até pede para o nome dele ser riscado. Sim, olha, sim. imagina você chegar por Hashem e falar assim, risca meu nome se você for destruir esse povo. Imagina. Isso é se colocar na brecha. Baruch Hashem. E nós vimos o episódio de Korach. Baruch Hashem. E levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moshe e contra Aron e disseram, basta, pois toda a congregação é santa. Todos são tzadikim, todos são santos, kedoshim. O Senhor está no meio deles. Por que vocês estão se elevando sobre a congregação do Eterno? Moshe ainda escuta isso. Cora diz, todo Israel é santo, não precisamos de intercessor. Não precisamos. Nós falamos direto com o Eterno. Não lembra alguma coisa nos dias de hoje, meus amigos? Não lembra alguma coisa? Aquela narrativa que fala assim, não, nós falamos direto com o Eterno, não precisamos de Mashiach, não precisamos do seu Mashiach. O Eterno escuta, porque Israel é santo. São as palavras de Korach. É profecia, meus achim. Está nas Escrituras. Faz parte do plano divino de Hashem colocar um véu nos olhos dos Bnei Israel. É profecia, meus achim.
é palavra de Deus. E Deus faz o que quer. Nós vamos ver Isaías 49, 4 a 6 diz: porém eu disse, debalde tenho trabalhado. Aqui é Mashiach falando com Hashem. A gente pega todo o texto. Mashiach falando com Hashem. Eu tenho trabalhado. Inútil e vãmente gastei as minhas forças. Aqui a profecia de Yeshayahu está como um desabafo de Mashiach diante de Deus. Eu trabalhei. E eu não duvido que passou pela cabeça de Mashiach naqueles dias. Falando, discutindo, mostrando sinais de Hashem, e o povo com o coração. Muitos abriram o coração, outros com o coração duro. Yeshayahu diz: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei minhas forças. Todavia o meu direito está diante de ti, e o meu galardão perante o meu Deus. Agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Yaakov. Olha a missão. E porém Israel não se deixará ajuntar. Profecia. O servo, ele vai ter uma missão: tornar Yaakov para a Torá, para Hashem. Mas só que ele não vai deixar. Israel não se deixará ajuntar. E esse termo é um termo de pastor. Quando se ajunta as ovelhas, você corre atrás de uma, corre atrás de outra, e uma foge, outra foge, e você não consegue ajuntar. Mashiach não consegue ajuntar as suas ovelhas. Quantas vezes eu quis ajuntar como a galinha, mas a vossa casa ficará vazia até que vocês falem Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando existir um reconhecimento. E aqui, meus achim, o texto é maravilhoso. É um dos capítulos que eu mais amo da Bíblia, é o Isaías 49. E diz assim: e agora diz o Senhor que te formou desde o ventre para ser o seu servo, para que se torne a trazer a Jacó, mas Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Vai ter o reconhecimento de Hashem para o Mashiach. Isso aqui é uma profecia messiânica. E disse mais: o Eterno diz a Mashiach: pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres os preservados de Israel? Pouco é isso? Também eu te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Baruch Hashem. Acho que está dentro do contexto. Jeremias 11, 18, 19. Mas assim: e o Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações, as ações do povo. Mas eu era como um manso cordeiro que se levava à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Acróstico de Yeshu, seu nome será borrado. Baruch Hashem. Quantas evidências. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que existem muitas e muitas profecias messiânicas que falam que Israel vai rejeitar. E é da vontade de Hashem. Na profecia que Jacob Avinu passa aos seus filhos, quando ele se refere a Yehudá, ele diz que o reino não passará de Yehudá, nem o cetro será tirado dos seus pés. A expressão aqui, Raglaiv ad ki yavo Shiló, até que venha Shiló. Essa partícula yavo Shiló, ela tem o valor numérico 358, como a maioria sabe. A maioria sabe que as letras hebraicas também são números. Então o que está dizendo aqui? Que o reino
ou que a monarquia de Judá, ela tem um até quando. Esse até quando é até que venha Shiló. E a pergunta que se faz, mesmo sob a tutela de Roma, e Judá teve um rei no primeiro século, Herodes o Grande. Ou seja, o reino de Israel vai durar até que venha o emissário, o enviado, o Shiló. Ou seja, o período em que Mashiach, Yeshua, se apresenta na terra, ou se manifesta, o reino, 30 anos depois, é destruído. Então, a presença do Mashiach, isso é que quebra muitos argumentos. Porque, como se sabe, a população judia era uma sociedade templária. Ela, todos os seus documentos, todas as suas ketubot, todos os seus registros ficavam no templo. Quando ele foi destruído, perde-se a linhagem. Perde-se a linhagem davídica. Logo, o Mashiach, para ter vindo, tem que ser até antes aquele período, até que venha Shiló. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eu vou falar rapidamente, então, citar algumas profecias sobre essa rejeição. Mas Paulo vai falar assim, eles rejeitaram para cair de forma nenhuma. Romanos 11. Deus fez com que o povo de Israel não reconhecesse Yeshua para condenar de forma nenhuma. Mas na rejeição de Israel em relação a Mashiach, se traz a vida após a morte. Paulo vai falar ali em Romanos 11. Os gentios vieram a crer em Mashiach. E nós vamos ver que os gentios reconhecem. Existem profecias que dizem. E nós temos aqui, eu vou ler, não vou ler todo o texto por causa do horário, meus achim, mas vamos só lembrar essas profecias. Isaías 53, 1 a 3. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não havia beleza nem formosura, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos, mas era desprezado mais do que e rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Está claro essa profecia falando de Mashiach? Salmo 26, 22, 6. Mas eu sou verme. Mashiach falando. Eu sou verme, não um homem. Desprezado pelos homens e desprezado pelo povo. Que povo? Israel. Mais uma profecia que vai falar que Israel vai rejeitar. Salmo 22, 7. Todos os que me veem zombam de mim. Eles zombam, balançam a cabeça. 22, 16 e 18. Pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. As chibatadas, né? E eles vêm e me contemplam e repartem entre si as minhas vestes. Profecia cumprida. E lançam sortes. E é interessante que não foram os Bnei Israel que lançaram sorte. Foram os Goim, que nem sabiam da profecia. Zacarias 13, 6 a 9. E se alguém lhe disser, que feridas são essas que estão nas tuas mãos? Ele dirá, são feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos, do meu povo. Com um beijo, você trai o filho do homem. Ó espada, desperta-me contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Olha só que texto maravilhoso aqui. Rabino Bonner Kessler me passou essa pérola aqui, meus achim. Rabino Hillel Rivlin. Ele era Talmid de Vilna Gaon. Sua obra é Kol Hator, muito conhecida. Kol Hator 2:39. É um livro sobre reflexões da Geulah. Diz assim, Yosef reconheceu os seus irmãos
mas os seus irmãos não reconheceram. É um tipo de Mashiach. Então, Yosef reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram porque ele estava como um egípcio, um goi. Os Bnei Israel olham para Jesus e reconhecem ele como um ídolo cristão. E não o que está atrás daquela maquiagem, atrás daquela roupa. Os Bnei Israel não conseguiram reconhecer, mas esta é uma das características de Yosef. Não apenas em sua própria geração, ou seja, na geração de Yosef, mas ele está falando em outras gerações. Ou seja, ele está falando, olha, os Bnei Israel não vão reconhecer Mashiach quando vier. Não vão. Essa é uma das características de Yosef, não apenas em sua própria geração, mas em todas as gerações. Ou seja, que Mashiach ben Yosef reconhece os seus irmãos, mas eles não o reconhecem. A obra de Hassatan, olha só, meus ahim. O Gaon de Vilna, o Rabino Hillel Rivlin diz que a obra de Hassatan diz o seguinte, que é esconder as características de Mashiach ben Yosef, para que os passos de Mashiach não sejam reconhecidos e até mesmo menosprezados. Isso aqui não foi um judeu messiânico que escreveu, meus amigos. A obra de Hassatan é essa, que esconde as características de Mashiach ben Yosef para que os passos do Mashiach não sejam reconhecidos e até mesmo menosprezados por causa dos nossos muitos pecados. Caso contrário, nossos problemas já teriam terminado. Ou seja, se tivesse reconhecido, nossos problemas teriam terminado. É o Rabino que está falando isso, está escrito na obra. Está gravado, é só pegar e conferir. Caso contrário, os nossos problemas já teriam terminado. Se Israel reconhecesse Yosef, isso é, os passos de Ben Yosef, o Mashiach, que é a reunião dos exilados, então já teríamos sido redimidos com uma redenção completa. Que coisa maravilhosa, meus achim. Faz parte do plano de Hashem. E conhecem o Rabino Yitzhak Ginsburg, que ele é fundador do Galenai, um instituto de Kabbalah. Tem vídeo dele falando que Jesus é Mashiach ben Yosef da Klipá. Quer dizer, tem uma Klipá que cobre ele, que impede que Bnei Israel vejam ele como Mashiach ben Yosef. Mais salmos, por favor. Só um complemento aqui a isso que o senhor está falando, uma passagem que eu cheguei, eu acho que até mandar para o senhor, que é citado por Rambam Maimonides, que ele vai falar o seguinte no livro O Processo da Geulah, né, falando sobre o nome do livro é Os Dias de Mashiach. Então fala o seguinte: algumas fontes sugerem que a redenção virá como uma revelação súbita, poderosa, que mudará a realidade. Sobre isso, Magid Mesharim Sav comenta: ao contrário da chegada iminente de um ser mortal, que é tradicionalmente anunciado com 10 dias de antecedência, depois de 5 dias de antecedência e assim por diante, a redenção chegará no piscar de um olho. Outras fontes, no entanto, descrevem a Geulah como um processo lento e demorado, acompanhado por dúvida e incerteza. Da mesma forma, uma fonte declara que o terceiro templo descerá do céu completo e perfeito, e não que o Mashiach o construirá. Isso é tudo citado pelo Rabino. A maior parte dessas contradições pode ser resolvida com o princípio de se eles forem dignos, eu a apressarei. Yeshayahu 60:22. Caso contrário, há seu tempo. Se eles forem dignos, Mashiach virá com as nuvens do céu, como é citado em Daniel 7:13. Caso contrário, o Mashiach virá inferior e montado no jumento. E Rambam, só para finalizar, isso aqui está no Tratado de Sanhedrin 98a, e Rambam ainda vai concluir da seguinte forma. Ele fala assim: da mesma forma, no decorrer da sua explicação sobre a passagem, começando com veja, o meu servo prosperará, ele será exaltado, louvado e muito elevado, Rambam Maimônides assim comenta o versículo:
ele foi oprimido, mas humilhou-se. Pois quando ele, a princípio, chegar como um mendigo inferior cavalgando um jumento, os feitores e oficiais de toda a cidade de Israel descerão sobre ele e o perseguirão com insultos, abusos, e eles abusarão dele e do Deus em cujo nome ele vem. Na verdade, Rambam conclui, Mashiach pensará consigo mesmo, mesmo se eles me matarem, eu cumprirei a missão do meu Criador, pois eu sou obrigado a fazê-lo. Isso está em Ketuvei HaRambam, volume 1, página 324. Olha só, a reflexão de Rambam. Meus Ahim, é fato, né? São profecias. Vou citar mais. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Zacarias 12, 10 e 11. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. Ou seja, rejeitaram, mas vão reconhecer no final. Mas rejeitaram. Se não for, é Yeshua, lógico, Yeshua é o Mashiach, mas se não fosse Yeshua, o que viria verdadeiro ia ser rejeitado, então não adianta. Meus queridos, os gentios reconhecerão, vou pular um pouquinho o tema, senão a gente não fecha. Os gentios reconhecerão o Mashiach rejeitado por Israel. Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele a quem o homem despreza, aquele a quem a nação abomina. Nação de Israel, aos servos governantes. Os reis verão e se levantarão. Os príncipes também adorarão, porque o Senhor é fiel e o santo de Israel. Aqui está falando que o povo de Israel irá rejeitar, mas os príncipes calarão sua boca. Os príncipes se levantarão e o adorarão, se reverenciarão. Isaías 49, 7. Mais textos aqui, meus Achim. Aos que viram e rejeitaram, dizendo, todo Israel é santo. Aqueles que receberam a revelação de Mashiach, andaram nos caminhos da Torá, cumprindo a vontade de Hashem, reconhecendo Yeshua como Mashiach, e o rejeitaram, tendo recebido a revelação. Cabe aquilo que está escrito em Hebreus 6, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Ruach HaKodesh e provaram a boa palavra de Hashem e as virtudes do século futuro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível, diz o texto. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Então nós vamos ver aqui, meus Achim. Deus coloca um véu sobre os olhos dos Bnei Israel, com o intuito de trazer a revelação para os gentios. E os gentios recebem. Existe o texto que Rav Shaul fala e eu já citei. Ele não faz isso para destruir Israel, mas com um propósito. Se você não vai por bem cumprir a sua missão, você vai cumprir por mal, rejeitando. Deus faz isso com o Bnei Israel, porque ama o Bnei Israel. Mas aquele que conheceu os dons do Ruach, andou nos caminhos e rejeitou, mesmo sabendo, este não tem como voltar atrás, meus amigos. É mais fácil um Yehudi que não reconhece Yeshua acabar reconhecendo Yeshua do que um que negou Yeshua com todo o seu coração
voltar a reconhecer Yeshua. E por enquanto que o véu está sendo tirado da vista dos Bnei Israel, e muitos estão reconhecendo Yeshua, e nós sabemos disso. Muitos que tiveram uma experiência com Hashem, que saem do nosso meio e negam Yeshua, eu tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas que passaram por isso. Pessoas que saíram do judaísmo messiânico, foram para o judaísmo tradicional, negaram Yeshua, e agora saíram do judaísmo tradicional e não querem saber de Hashem. Não é verdade? Vão para o paganismo. Ou ficam no judaísmo, negando Yeshua, sabendo, tendo recebido uma revelação. Como os Bnei Israel receberam, como nós falamos no começo da Parashá. Eles viram, é evidente, não tem como falar não. Agora se negam, não tem como voltar atrás. Muitos, o pior é assim, gente, muitos guardavam mitzvot. Cumpriram o Shabat. Comiam kashrut. Guardava as festas. Daí vai para os Benei Noah. Não pode mais comer kasher. Você não pode mais guardar Shabat. Você é goi. E eles param de cumprir Shabat. Daí eles deixam o verdadeiro intercessor, que é Yeshua, que os coloca dentro da aliança, para colocar um homem como intercessor. O meu rabino vai decidir quando eu vou poder cumprir Shabat, quando eu vou cumprir Kashrut, e quando eu vou fazer minha Brit Milá, e quando eu vou ser reconhecido dentro da comunidade judaica, para ser uma pessoa que vai ficar lá no fundo do segunda classe, lá no fundo, uma pessoa que dava frutos, uma pessoa que cumpria, uma pessoa que às vezes ensinava, uma pessoa que podia trazer a Torá para milhões de pessoas, está lá sentado, mofado. Daí chega uma hora que ele cansa e vai embora. Vai para o mundo. Essa aí é a obra de Hassatan, não fui eu que disse, que quer mudar a mente das pessoas. É como se diz, é a água da rã. Começa ela morna, a rã ela não se importa. Daí vai aquecendo, ela acostuma. Não escuta mais a voz do Ruach HaKodesh. Quando vai ver, a água está fervendo e ela não tem como sair mais. Então finalizo essa reflexão, meus amigos. É um alerta para quem negou Mashiach. Se você não negou, você que está ouvindo, tenho certeza que não é ninguém aqui que está nesse lugar. Mas você que está ouvindo essa mensagem, que um dia já teve uma experiência com Hashem, através de Yeshua, volta. Quem sabe você já ainda não negou de todo o seu coração. Talvez você tenha uma chance ainda. Chance de Pedro, de Kefa. E você, Yehudi, que está ouvindo, profecias são claras. Mashiach vai ser rejeitado pelo seu povo, mas no final ele vai ser reconhecido. Não existe nenhuma outra pessoa que possa ter cumprido com tantas profecias como Yeshua cumpriu. E a grande evidência, dentre várias outras evidências que Yeshua é o Mashiach, é que na internet, milhões... E os rabinos olham, eles não acreditam o que está acontecendo. Né? Eles começam a dar shiur na internet. 95% dos seus seguidores não são Yehudi de sangue, mas são de coração. Isso é uma grande verdade. Isso é evidência, porque tem profecia. Os Goim vão reconhecer Yeshua. Ishayahu 11:10, e aquele dia haverá uma raiz de Jessé, e que será por estandarte dos povos, e ela os gentios buscarão, e o seu descanso será glorioso. Quem os gentios buscam, meus achim? Yeshua. Como os gentios buscarão? Pela revelação de Mashiach. Salmo 22, 27 e 29. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Como? Porque o reino é o do Senhor. Várias profecias dizendo, o Talmud diz o seguinte, na Guemará, diz assim, qual que é o nome do Mashiach?
diz assim, que um dos nomes do Mashiach é Rivá de Beit Rebbe, o branco da casa do Rebbe. Quando fala branco, está falando do Metzorá, está falando do leproso, do Tsará. Um dos nomes de Mashiach é Rivá de Beit Rebbe, o branco da casa do Rebbe. E isso é tradição. Talmud. E diz um outro texto, Rabi Yehoshua ben Levi se encontrou com Eliyahu Hanavi na porta da caverna de Rabi Shimon Bar Yochai. E quando ele vê Eliyahu, ele pergunta, Eliyahu, quando virá Mashiach? Os irmãos conhecem esse texto. Daí Eliyahu fala assim, pergunta para ele. Daí Yehoshua fala, mas onde ele está? Daí Eliyahu fala, ele está sentado nos portões de Roma, entre os Metzoraim. Perguntou, olha só, Mashiach está sentado nos portões de Roma. Não está dentro, mas está num portão. E esse portão, onde eles faziam as reuniões de justiça? Nas portas. E ele está nas portas de Roma. Roma é Edom. Edom é cristão, né? Segundo a tradição. Ele está sentado nos portões de Roma entre os Metzoraim. Como conhecerei dentre eles que é o Mashiach? Tem muitos. Eliyahu fala assim, aquele que desatar a atadura e atar de novo. Porque eles desatam toda a atadura, passa, né, o óleo e depois atam de novo. Mas Mashiach, diferente. Ele desata, coloca um jeito e perde. Ele vai uma por uma. Por que ele vai por uma? Porque ele tem pressa. Porque se ele desatar tudo e Hashem chamar ele, ele vai ter que perder tempo enrolando. Isso vai tomar tempo. E se ele for uma por uma, é rápido. E ele pergunta para Mashiach, quando você vai vir? E Mashiach fala, eu vou vir hoje. Daí ele volta e passa o dia e Mashiach não vem. E passa outro dia e Mashiach não vem. Daí ele encontra Eliyahu e fala para Eliyahu, Mashiach mentiu para mim. Ele falou que ia vir hoje e não veio. Daí Eliyahu fala, não, você não entendeu. Ele falou que virá Hayom, se ouvires a minha voz, no dia que você reconhecer. No dia que você reconhecer. Baruch Hashem. Quem é este que vem de Edom e de Bosra, com as vestes tintas? Quem é esse glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? E eu que falo em justiça poderoso para salvar, porque está vermelha as suas vestiduras? E as suas roupas como aquele que pisa no lagar? Eu sozinho, sem o povo de Israel, sem o reconhecimento do povo de Israel. Pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo. Existem muitas evidências que Yeshua é o Mashiach. E essa é uma grande evidência que não pode ser negada. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nós vamos